Bom dia, está no ar o programa Falando de Gestão aqui pela Rádio CBN Mogi. Eu sou o Haroldo Pardo e estarei com você hoje falando sobre redução de custos. Na verdade, continuando uma série de entrevistas ao longo dessa semana que nós fizemos com a Ana Zeferino, que é coordenadora de sistema de gestão, especialista nessa questão de redução de custo. Você pode participar do programa, é um prazer tê-lo aqui sintonizado com a gente no Falando de Gestão, e você pode deixar os seus comentários sobre o que você está achando do programa, o que você está achando do tema redução de custos, através da nossa página no www.cbnmogi.com.br. A sua opinião é muito importante. Na verdade, é a sua opinião que vai fazer o programa ser um programa mais eficiente e mais eficaz aí para a sua organização, para a sua empresa, para o seu dia a dia e também no mundo corporativo. Você pode curtir a nossa página, a nossa fanpage no Facebook, a fanpage da Rádio CBN, e pode deixar também os seus comentários sobre o programa Falando de Gestão. Ana, muito bom dia aí para você estar participando novamente do programa Falando de Gestão, estar aqui de novo e hoje finalizando, na verdade, a série, nessa sexta-feira, finalizando a série de entrevistas que começamos na segunda, e é um prazer tê-la novamente aqui no programa. Que pena que é o último dia, né, Ana? Pois é, né, Haroldo? Bom dia, ouvintes. Realmente, sexta-feira, mas sexta-feira é sempre um bom dia, né? Véspera de sábado, final de semana, um momento que a gente pode descansar, pensar um pouco em tudo aquilo que a gente falou essa semana. E quem sabe teremos outros fóruns. Muito bem, olha, a micro e pequena empresa, né, geralmente o proprietário é o responsável por todas as atividades administrativas. Quando a gente pensa na micro e pequena empresa, que fugindo um pouquinho daquelas grandes organizações que têm departamentos, por exemplo, de controladoria, que é um departamento que pode controlar essa área de contabilidade, redução de custos também. Mas assim, a micro e pequena empresa ela está muito focada no dono, né, Ana? Muito focada nas pessoas que fundaram a organização, no próprio proprietário. E já sabemos que gerenciar custos, né? Ao longo dessa semana nós falamos que é algo assim que exige um esforço, que exige motivação e esforço. Para as empresas de grande porte também algo que dificulta, mas ela já tem um departamento, já tem pessoas especializadas para isso e acaba facilitando, saindo um pouco da mão do gestor principal, do presidente ou do diretor. Mas já na micro e pequena empresa, na verdade, o dono tem que gerenciar isso. Então eu fico imaginando, a pessoa tem que gerenciar pessoas, trabalhar a área de recursos humanos, ser a pessoa do financeiro e ainda uma série de atividades do processo da empresa e ainda assim pensar em redução de custos, né? Como que você vê essa questão da micro e pequena empresa hoje, né, na nossa região, até mesmo no Brasil, em relação a essa questão do gerenciamento de custos? Será que as organizações acabam deixando isso um pouco de escanteio, né? Porque ele tem tantas outras atividades que parecem ser tão importantes. Como é que você está olhando essa questão? Você que está vendo de fora, e pode deixar a sua opinião aí para o ouvinte em relação a isso. Bom, Haroldo, eu vejo às vezes um movimento até relacionado muito à experiência prévia, né, dos empreendedores, porque alguns entram no negócio porque já conhecem muito de vendas ou têm os contatos e veem que tem uma oportunidade, ou já trabalharam em alguma empresa no mercado e resolvem encarar, falar, não, agora eu vou ser o meu próprio patrão, eu vou abrir o meu negócio. E muitas vezes tem esse lado já do vendedor. E falta um pouco dessa formação, dessa consciência mesmo sobre os custos, porque uma empresa não é feita só da venda, né? Eu tenho a compra dos meus materiais, eu tenho o controle interno dos custos, eu posso ter um processo produtivo ali que envolve pessoas. Então, quando você começa um negócio, muitas vezes você começa sozinho ou em duas pessoas, então você tem que fazer tudo. Você não tem mais, como nas grandes empresas, um departamento para fazer vendas, o outro para gerir gestão de pessoas. E por outro lado, algumas pessoas que de repente vêm de um cunho mais técnico, né? Eu não era o vendedor, mas eu era o cara que sabia operar muito bem um certo tipo de equipamento e via a oportunidade de eu adquirir o meu próprio equipamento e fazer a coisa funcionar. Então, ele conhece muito do como operar, como fazer o processo funcionar para que seja produzido, mas ele não conhece tanto do lado da venda, do relacionamento com o cliente. Às vezes, também não tinha um foco muito grande em redução de custos. Então, eu vejo que assim, as micro e pequenas empresas, o fato delas terem pessoas que têm que ser completamente multifuncionais e fazer o todo, isso gera, claro, uma dificuldade, até um grande desafio, eu diria, com relação à redução de custos.
Porque eu não vejo normalmente, quando a gente ouve as histórias no mercado, ou vê as pesquisas, a gente não vê necessariamente uma história de uma pessoa que saiu de uma área de redução de custo para abrir a própria empresa e pensar em redução de custo. Ela pensou numa oportunidade de mercado, numa venda, numa técnica que ela conhece. E aí começam a surgir, né, os conflitos, seja entre sócios, porque cada um tem uma opinião diferente, seja porque eu tenho minha vida pessoal misturada com a minha vida profissional e agora eu não tenho mais hora de trabalho, porque durante o dia eu estou lá fazendo o processo de venda e produção e à noite eu tenho que pensar em custo, porque no dia seguinte eu tenho que fazer a parte financeira. Então eu vejo que assim, para as micro e pequenas empresas, às vezes esse fato de você ter essa necessidade de ser multidisciplinar, isso gera um desafio muito grande para ter o foco na redução de custo, né? Porque não existe realmente essa estrutura que você comentou que tem nas grandes empresas. Na verdade, segundo uma pesquisa do Sebrae, né, você falou um pouquinho de misturar a vida pessoal com a vida profissional. Segundo dados do Sebrae, uma dificuldade imensa que os empreendedores têm hoje, as pessoas que têm o seu próprio negócio, é realmente separar os gastos da vida pessoal com os gastos da vida profissional. Que seria o quê? Fazer a separação dos gastos da empresa para com a vida do próprio dono. E o Sebrae fez essa pesquisa e colocou, na verdade, esses dados, expôs que é uma grande dificuldade. Isso também gera uma dificuldade na redução de custos, né? Porque você não tendo os seus custos definidos, que foi o que a gente falou ao longo dessa semana, definir custos da sua organização, que é importante. Se você não tem esse custo definido, provavelmente você não vai conseguir reduzir nada, né? E você comentou no programa de ontem que se o seu funcionário não vê que você está engajado também reduzindo custo, isso pode prejudicar ainda mais, porque você não vai conseguir o apoio de toda a organização, né, Ana? Haroldo, exatamente. Eu acho que esse papel aí, essa parte do alinhamento é fundamental, tá? E como a gente já comentou ao longo da semana, né, conseguir enxergar onde estão os custos. Quando a gente fala da mistura da vida profissional com a vida pessoal, isso realmente é muito comum, principalmente nas micro e pequenas empresas e mais ainda naquelas que estão iniciando. Por quê? Você começa com um recurso próprio, que é o seu capital, que você investe na empresa, e no início você geralmente precisa angariar custos, né? Tanto que as pesquisas mostram que a maior parte das empresas que nascem morrem até os 2 anos. As que passam dos 2 anos, parabéns, vocês já são empresas de sucesso. E aí você começa, eu sou casada, tenho uma empresa que eu resolvi abrir, aí eu uso o carro de casa, vendi o meu carro para fazer o meu capital, né? Que eu vou investir ali em alguns equipamentos para fazer a minha venda. E aí eu uso o carro do meu marido, que ele só usa para trabalhar, então ele começa a ir trabalhar de ônibus, deixa o carro para mim. Só que ele continua arcando com os custos do carro. Então a renda que eu tinha para usar em casa, para o dia a dia, a escola dos filhos, né, a alimentação e manutenção da casa, ela diminuiu. Só que eu não percebo isso. Por quê? É como se fosse um dinheiro da empresa. Só que eu também não vejo isso na conta da empresa. E em que momento eu separo isso, né? Isso acaba gerando dificuldades, principalmente porque no início das empresas você acaba colocando mais recursos na empresa para que ela se sustente, para que ela cresça, para que você comece a ser aceito no mercado. Então, se você não consegue medir isso e separar e enxergar exatamente o que é da empresa e o que é pessoal, você tem um risco muito grande de estar deslocando um custo que de repente seria da empresa para a sua vida pessoal, né, sem perceber muitas vezes, e acaba tendo um impacto na sua vida pessoal, que depois vai ter um impacto na sua vida profissional, porque nós somos uma pessoa só. Ou até o contrário, a sua empresa felizmente está caminhando bem, e você começa a falar de redução de custo, e aí a hora que você vai observar, você percebe que, nossa, minha empresa está indo bem, mas eu estou utilizando uma boa grana da minha empresa para os meus gastos pessoais. Ou o contrário, né, eu estou adicionando dinheiro na empresa o tempo todo. Então, é necessário fazer essa separação. Na verdade, criar um plano, né, que nem nós vamos falar um pouquinho agora sobre objetivos e metas. Criar um plano de objetivos e metas poderia ajudar nessa separação? Você ter os objetivos dos seus custos, as metas, quanto você pode reduzir, porque aí você já automaticamente vai precisar conhecer
os custos. E sabendo onde estão os custos, você vai conseguir automaticamente separar isso da sua vida pessoal. Ou não, ou essa opinião minha está errada. Haroldo, eu acho que agora você já pode trocar de lugar comigo. Acho que essa semana você até já falou muita coisa, gerou muita ideia. É exatamente isso. Eu acho que eu diria o seguinte, a meta, ela não é só para redução de custo, mas é para a nossa vida inteira. Porque quando pensa o seguinte, você vai abrir uma empresa, ou você tem a sua microempresa, e você estabeleceu algumas metas. Uma delas, até que nós falamos ontem, que você comentou, ter o seu salário. Quanto é o salário que eu quero ganhar vindo dessa empresa? Ah, não, então o meu salário eu quero que seja lá de R$3.000 por mês. Então coloque isso nos custos da sua empresa. Eu quero que a minha empresa... Quero poder duplicar o tamanho dela em 2 anos. Coloque isso lá também. Aí você vai pensar em como fazer isso. E aí que entra a redução de custos. E aí eu preciso ter o controle, ter a disciplina, medir aquilo que a gente vem falando ao longo da semana. Quando nós falamos em objetivos e metas, né, a empresa conseguir criar a missão, a visão e os valores, né, da organização, eu acho que já é um bom início, já é um bom começo para que ela consiga, em cima disso, trabalhar, até disseminar isso para as pessoas que trabalham na organização. Então, ter isso estabelecido, a missão, a visão e os valores, né, Ana, acho que é muito importante para que já se comece a pensar na redução de custos, já se comece a pensar num crescimento, né, porque quando você fala de missão é aquilo que você está vivendo, quando você fala de visão é aquilo que você está pensando no futuro, né? Então, acho que já o objetivo e meta está bem enquadrado dentro disso. Se a gente pegar as grandes empresas, as grandes organizações, como nós estamos falando hoje das micro e pequenas empresas, muitas empresas desse nível não têm a missão e a visão bem definida. Aí já começa a entrar naquele processo de falta de informação para as pessoas que trabalham na organização. E isso já atrapalha na redução de custos, né, Ana? Exato. Definir a sua missão, visão e os seus valores é como colocar a sua espinha dorsal na empresa. Tá? Quando você define qual é a sua missão, por que eu existo, né? Qual é a sua visão, aonde eu quero chegar, a gente já está falando aí de objetivo, certo? E aí você tem também os valores. O que é aquilo? Porque valor é diferente de prioridade, né? O que é aquilo que a minha empresa, que eu quero que ela tenha e que eu não abro mão, né? É aquilo que são os pilares sobre os quais eu vou pensar em que tipo de pessoas eu contrato, que tipo de imagem eu vou passar para o mercado, que tipo de produto ou serviço eu vou oferecer. Então, isso é importante para você se situar e fazer um planejamento. Só que ele está num nível mais, assim, um pouco maior, mais filosófico de exatamente onde eu quero chegar. E aí você vai ter que concretizar isso, colocar isso de uma forma objetiva, que aí a gente vai para a redução de custo, vai para as metas especificamente. Olha, muito bem, você está participando do programa Falando de Gestão aqui, você pode participar, aliás, do programa Falando de Gestão através do www.cbnmogi.com.br. Hoje estamos entrevistando, né, estamos na verdade encerrando uma série de entrevistas com a Ana Zeferino, que falou ao longo dessa semana sobre redução de custos. E hoje estamos falando de gerenciamento de custos em micro e pequenas empresas. Você pode curtir a nossa fanpage através do Facebook, a fanpage da Rádio CBN, e deixar lá também os seus comentários sobre o programa Falando de Gestão. Na verdade, Ana, redução de custos gera um certo desconforto dentro da organização. Nós tratamos sobre esse assunto essa semana. Gera também uma dificuldade entre as pessoas entenderem, né, passarem a informação correta. Redução de custos gera sacrifício por parte de quem lidera, da liderança, e por parte das pessoas que trabalham na organização. E gera um certo desconforto justamente porque reduzir custos significa estar mapeando o custo, né? E ninguém gosta de ser observado todos os dias. Então, fique atento, você que tem uma micro e pequena empresa, gerenciamento de custos é muito importante. E gerenciamento de custos também dá trabalho. E você deve estar ciente disso. Bom, Ana, ao longo dessa semana, nós falamos muito sobre a redução de custos voltada para o controle da organização. A micro e pequena empresa, que já trabalha com custos tão baixos, né? Na verdade, as micro e pequenas empresas, geralmente, elas já trabalham empatadas, né? Elas já estão empatando. E se ela consegue ter um lucro acima da média, ela já pode estar erguendo a mão para o céu. E, na verdade, a série de impostos que são pagos em cima das micro e pequenas empresas também é muito alta. A carga tributária é muito alta. Serviços ou produtos. Você acha que isso pode influenciar e ter um gerenciamento na questão tributária é importante para uma empresa, para uma micro e pequena empresa? Sim, é muito importante. Às vezes a gente, por pouca informação ou por
buscar pouco, a gente não sabe muito bem exatamente quais são os tributos, qual é essa carga, até que a gente comece a pagar eles dentro da empresa, né? O governo tem alguns programas até para facilitar para o micro e pequeno empresário, como o programa do Simples Nacional. Então, primeira coisa, o microempresário tem que se informar disso. Ele tem que saber. E muitas vezes ele vai contar com a ajuda do contador, que faz a parte contábil oficial da empresa dele. Tá? A questão tributária, ela chega a ser tão crítica de definir e de você conseguir olhar para os seus custos e falar, nossa, mas será que se eu declarar o meu serviço de uma forma diferente ou desvincular o meu serviço do produto que eu vendo, eu consigo reduzir custo? Você pode chegar nesse ponto. É fácil? Não é fácil. A nossa carga tributária ela é extensa, mas é importante se informar disso. Até porque, se você pensar que você paga aí, chega a ter mais de 40%, dependendo da sua atividade, de impostos para o governo em tudo, né? Não só falando o imposto direto sobre serviço ou sobre produto, mas quando você paga aluguel, você está pagando imposto, quando você compra uma matéria-prima, você está pagando imposto. Então, é um item que eu acho que a gente até não explorou muito nessa semana, mas que o empresário deve olhar, deve prestar atenção sim. Quando você for procurar um contador, verifique as referências dele, né? Se esse contador para que ele possa também, não só fazer a sua parte contábil, que eu chamaria aí de burocrática, de fazer o seu relatório, mas também de te ajudar com essas informações. Porque, na verdade, quando você tem uma gestão tributária bem feita, né, que você tem definido isso, você não tem surpresas no futuro. Né? Tem organizações que não conhecem, o desconhecimento, principalmente nas micro e pequenas empresas, é muito burocrático essa questão tributária e as pessoas não conhecem a fundo o que é e deixam muitas vezes na mão do contador, que muitas vezes é importante deixar, porque você não conhece, então você vai deixar com o contador. Mas poder entender um pouquinho mais, buscar informações sobre isso, porque isso pode definir o futuro da organização. Muitas vezes fala assim, vou reduzir custos em alguma área da organização, que você pode estar desmotivando a sua equipe, nós falamos sobre isso. Você pode também estar perdendo a qualidade do seu produto e você poderia estar pensando numa gestão tributária melhor para que você conseguisse reduzir custo e conseguisse reduzir muito custo, na verdade, né? Dependendo do segmento que a empresa está, fazendo uma boa gestão tributária, ela já consegue ter uma redução muito grande, né, Ana? Exatamente. Inclusive, existem outros programas, Haroldo, além da questão só tributária, né? Que as grandes empresas hoje, inclusive, possuem departamentos inteiros só para cuidar da gestão tributária. Isso é uma coisa do Brasil, tá? Mas também quando a gente fala, algumas micro e pequenas empresas são empresas muito inovadoras. Então, existe a questão das patentes, que também não é um processo simples, mas que pode ser utilizado. Existem as incubadoras, que você quer começar um novo negócio, é um negócio diferente, as universidades possuem esse tipo de serviço. Existem reduções possíveis de impostos que o governo oferece quando você reinveste, quando você fala em desenvolvimento, em tecnologia, que é a lei do bem. Então, se informar sobre tudo isso um pouco é geralmente muito difícil para o microempresário, que tem que ser o multifuncional, mas vale a pena dar uma olhada, se informar, procurar alguém que entenda, né, para ver, será que se aplica a minha empresa? Porque isso pode trazer reduções de custo ou oportunidades de negócios muito maiores do que você tentar somente ir lá e reduzir o consumo de papel na sua empresa, de material de escritório, que pode causar até um desconforto nas pessoas que trabalham. Na verdade, tem várias iniciativas do governo que muitas pessoas não conhecem, né, Ana? Que acho que é um pouco disso que você está querendo falar. Porque o governo, na verdade, incentiva os empreendedores a melhoria contínua do processo e muitas empresas trabalhando nessa gestão tributária podem ter benefícios do governo até para conseguir reduzir custos. Na verdade, então, o governo não está sendo omisso a isso. Na verdade, o governo tem ferramentas para que você consiga gerenciar melhor os seus custos dentro da organização. E a carga tributária é uma dessas ferramentas que o governo tem usado aí para ajudar. E você pode se informar. Hoje com a internet, como nós falamos, a informação é muito importante. Se informar em relação à carga tributária da sua empresa. Saber quanto você está pagando de imposto e se realmente esse imposto está correto você pagar. Então procure o contador da sua organização. Você que é micro e pequeno empresário, não tem um departamento de contabilidade, procure se informar que realmente são
são os escritórios de contabilidade que prestam serviço, que podem tirar as suas dúvidas. Inclusive, tem muitas informações sobre legislação que pode te ajudar. Você pode participar do programa falando de gestão através do nosso site, o site da CBN, www.cbnmogi.com.br. Hoje nós estamos continuando a série de entrevistas falando sobre redução de custos e o gerenciamento de custos em micro e pequenas empresas. Eu estou com Ana Zeferino, que é coordenadora de sistema de gestão e falou ao longo dessa semana um pouquinho com a gente sobre redução de custo. Ana, na verdade, quando nós falamos na redução de custo, ainda é um assunto a ser explorado, né? As empresas, principalmente nas micro e pequenas empresas, é um assunto que tem, se a gente fosse falar de redução de custo aqui, a gente teria mais uma semana aí tranquilo. Mas na verdade são coisas que a gente pode afirmar que dá resultado. Reduzir custo dá resultado. Se você fizer um gerenciamento de custo bem feito, você provavelmente vai aumentar o seu lucro, justamente porque as micro e pequenas empresas já trabalham com uma carga aí de lucro baixa, né? Elas geralmente empatam ou ganham um pouco acima, e então você reduzindo o custo dentro da sua empresa, tendo esse gerenciamento, com certeza você vai melhorar. Qual que é a dica que nós podemos deixar hoje no programa de sexta-feira para o nosso ouvinte que tem lá a sua micro e pequena empresa, que tem o seu negócio no bairro, no centro da cidade? Qual é a dica que nós podemos deixar para que ele consiga gerenciar melhor esse custo, né? Nós falamos um pouco sobre carga tributária, falamos essa semana sobre a questão de verificar a informação, batemos muito forte nessa tecla. Eu queria que você deixasse aí mais uma dica para o pessoal que quer reduzir custo lá na micro e pequena empresa, Ana. Bom, para vocês microempresários, pequenos empresários ou até que tenham a intenção de abrir uma empresa, informação, né? Informação é muito importante. É importante você saber o que existe. Hoje, com a internet, isso ficou muito mais fácil do que há 20 anos atrás. E mesmo assim, mas eu tenho dificuldade de ter um acesso à internet porque eu resolvi abrir um negócio relacionado à construção civil e eu não fico num escritório o tempo todo, eu fico visitando obra. Você pode ir até o Sebrae. O Sebrae está aí para isso. Existem órgãos do governo que podem ajudar, mas tem informação. Esse é o primeiro ponto. E depois, o que a gente também comentou ao longo da semana. Para você reduzir custo, você tem que entender onde eles estão. Eles estão indo muito pesados na carga tributária que tem no país? Ou eu estou desperdiçando em algum outro lugar? Ou será que eu estou misturando isso com a minha vida, com a minha vida pessoal? Saber onde eles estão, entender esses custos para poder entender onde você vai realmente, onde é inteligente você reduzir custos. Trabalhar na questão do treinamento também você acha importante, né? A pessoa fazer um treinamento, de repente, de carga tributária na empresa dela, ou fazer um treinamento de como uma gestão de pessoas bem eficiente também traz redução de custos. Você acha que buscar treinamento hoje no mercado é importante? Eu acho que sim, Haroldo. É claro que isso vai depender muito do momento da empresa, tá? E eu, inclusive, recomendo fortemente um curso que o Sebrae tem, que é um curso de 1 semana, então é uma imersão total. E que até ele tem filas de espera normalmente. Eu não me recordo agora o nome do programa, mas procurem na página do Sebrae que vocês vão encontrar de forma bastante simples. É importante fazer o treinamento, porque o treinamento, além de você conhecer um pouco mais sobre o assunto e tratar isso com especialistas, você vai ter contato com outros empresários, outras pessoas que estão no mesmo barco, que estão procurando também informação, capacitação, para poder falar assim, olha, para onde eu vou? Não, eu vou reduzir custos porque eu quero crescer. E como eu vou fazer isso? Então, o treinamento ele vai te ajudar nesse caminho. Né? Um treinamento específico tributário? Talvez não seja o caso, porque, poxa, por que não tentar usar o seu contador primeiro? Mas o outro ponto importante eu não vou dar treinamento para minha equipe, mas eu preciso ter uma comunicação e um engajamento da equipe, para que isso seja claro para eles que o objetivo não é, nossa, vou reduzir custos, vou cortar cabeças, mas eu vou reduzir custos porque com isso nós podemos crescer e, ao contrário de cortar cabeças, o seu emprego está garantido. Muito bem, olha, entrevistamos então ao longo dessa semana Ana Zeferino e hoje estamos encerrando aqui o programa falando de gestão nessa sexta-feira e eu quero deixar aí um comentário que eu gostei muito de participar com a Ana aqui do programa falando de gestão, aprendi muito sobre redução de custos e com certeza você ouvinte também pode aprender um pouquinho mais sobre as ferramentas de gestão aí de redução de custos. Ana, muito obrigado, foi um prazer imenso ter você aqui no programa falando de gestão ao longo dessa semana e com certeza a porta do programa estão abertas aí para você voltar outras vezes. Haroldo, obrigada. Eu espero que os ouvintes tenham aproveitado, gostem do que ouviram aqui. E
estou aguardando aí, né, os comentários, as perguntas. Muito bem, você pode deixar o seu comentário através do www.cbnmogi.com.br ou então no meu e-mail pessoal, que eu vou encaminhar para a Ana, que é haroldopardo@hotmail.com. Eu encaminho para ela e estará respondendo para você. Se você tem uma pergunta específica, pode enviar por e-mail. Você quer deixar o seu comentário, falar um pouquinho o que achou do programa, o que achou dessa série de entrevistas ao longo da semana, você pode deixar na nossa fanpage também, no Facebook, na fanpage da Rádio CBN. Deixe seus comentários sobre o Falando de Gestão. Olha, eu gostaria de dizer que é o seguinte, uma informação que a semana que vem, na segunda-feira que vem, nós estaremos em novo horário. Às 9h30 da manhã, o programa Falando de Gestão, nós tivemos uma reformulação na rádio e estaremos às 9h30 da manhã. Eu gostaria que você continuasse acompanhando. E na semana que vem, nós estaremos falando sobre estratégias de venda. Você quer vender? Você quer aprender como vender? Estratégias de venda na semana que vem no programa Falando de Gestão. Uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Fique agora com o Jornal CBN e logo após CBN Esporte e até segunda-feira às 9h30 da manhã. Muito obrigado.